Fala pessoal, bom dia! Estamos começando mais uma semana e a nossa equipe de especialistas da iPlan está aqui para te fazer as principais atualizações sobre o mercado financeiro. Você que se interessa por investimentos, acompanha a gente. Toda segunda-feira de manhã estaremos ao vivo no YouTube e logo depois a nossa live estará disponível na nossa página no Instagram e também no Spotify. Vamos começar falando sobre renda fixa? Para isso, eu convido o nosso especialista Felipe Martins. Bom dia! Tudo bom, Amanda? Tudo certo, Felipe. O que você tem para gente? Vamos atualizar um pouquinho o cenário, né? A gente teve algumas alterações, não muito intensas na semana passada, mas dar uma atualizada principalmente e fazer alguns comentários aí. Então, eu queria pedir para o Matheus, que está ajudando a gente aqui, compartilhar minha tela, por favor. Beleza? Nosso call semanal. Vamos lá, então, pessoal. Esses dois primeiros dados aí, né, temos o IGPM, que teve uma leitura no mês de junho de 0,6% ao mês, e o déficit fiscal do governo ficou em 15 bilhões. Por que isso é importante? Porque são indicadores de preço, né? Na verdade, o IGPM é um indicador de preço. Já tinha saído antes do nosso outro call semanal ainda, mas eu não tinha comentado. E o déficit do governo, porque ele veio menor do que o que se esperava, né? Na verdade, esperava um déficit de quase mais de 20 bilhões, e aí vem 15 bilhões, e isso é bom, né, porque traz uma certa previsibilidade das contas do governo, que é bom para os investimentos, para o crescimento da economia. E na semana passada, a gente teve uma atualização do IPCA, que aí sim é o índice de preços oficial do governo. O IGPM ele é calculado pela FGV, o IPCA é calculado pelo IBGE, e esse é o oficial do governo, que ele usa realmente para poder tomar suas ações aí de política monetária, inclusive a maioria dos títulos de renda fixa, né, estão atrelados ao IPCA. E essa leitura veio na semana passada, na quinta-feira, de 0,53% ao mês, no mês de junho, o que também mostra uma desacelerada da inflação, mas ainda não é hora de soltar o rojão. Talvez começar a preparar ali alguma festa, coisa que pode ser que esteja entrando num trilho um pouco melhor dentro do que o governo estava esperando, mas ainda não está, ainda tem algumas coisas que a gente tem que seguir monitorando. E aí, por último, né, coloquei essa observação de tensão política e instabilidade, né? A gente vê em vários momentos aí a nossa política, independente de lado, né, que a pessoa esteja, mas a política com muita instabilidade, e isso traz o que a gente chama de prêmio de risco no mercado. O que quer dizer? Os investidores enxergam isso, né, como um risco, né, naquele país, pode acontecer qualquer coisa, menos previsibilidade. Então, eles começam a cobrar um prêmio por isso, ou seja, para eu poder investir nesse lugar que tem mais instabilidade, eu quero uma rentabilidade maior, né? Risco e rentabilidade, eles caminham junto. Se eu estou indo para alguma coisa mais arriscada, eu tenho que exigir uma rentabilidade maior, tá? E se eu quero uma rentabilidade maior, também eu vou estar indo para um caminho um pouco mais arriscado. Então, agora, eu só queria mostrar para vocês aí nos termos gráficos, né, como é que isso aí ficou. Na semana passada, a gente tinha a curva vindo até maio aqui, né? E agora a gente já tem a curva de junho, essa linha que mostra o acumulado do IPCA. Então você pega aquele 0,53% que eu mostrei no slide anterior e junta com os meses anteriores, né? Com mais 11 meses, e aí faz esse acumulado aqui dessa linha, e as barrinhas é o de cada mês. E aí a gente vê que essa curva ela agora já deu uma baixada, ou seja, mostra que a inflação pode estar começando a ficar sob controle, e aí depois até começar a descer e aí vir aqui para 5%, né, que seria o teto da meta que é definida pelo comitê, pelo CMN, tá? E a última, a gente também mostrou esse gráfico aqui na semana passada, que mostra como esses ativos, né, quando a gente falou da alocação, que era 80% composto, né, de ativos atrelados à Selic. A Selic a gente não tem nenhuma atualização para passar hoje, continua em 4,25% ao ano. Vai ser a próxima reunião do Copom, que é quem define, né, uma cúpula, os diretores do Banco Central que definem essa taxa Selic, né, taxa básica de juros. Isso só vai acontecer em agosto. E a gente tinha uma alocação que era 80%, né, sendo metade em Selic e metade em ativos atrelados à inflação. E aí eu mostrei que um deles, né, falei para vocês que um deles seria o Tesouro IPCA, que ele paga o IPCA mais alguma coisa. E essa alguma coisa que ela está pagando está maior do que há mais ou menos um mês atrás. E ainda continua assim, né? Essa aqui é uma atualização da curva que eu mostrei na semana passada. Então vocês vejam que há um mês atrás
a gente tinha, principalmente aqui na parte até 2035, até 2026, desculpa, estava um pouquinho mais aqui para baixo, e agora a gente está ganhando alguma coisa a mais aí. Então, realmente ainda continua uma janela boa para a gente fazer a alocação nesses ativos aqui. Existem outros, né, que também pagam IPCA mais alguma coisa, mas esses ativos já são com o seu credor, né? Quando a gente está investindo na renda fixa, sempre pensa numa relação praticamente de dívida. Ou seja, só que dessa vez você não está assumindo a dívida, alguém está assumindo a dívida com você. Então, esse seu credor, ele tem que ser um bom, esse seu devedor, você como credor, ele tem que ser um bom devedor para você garantir que você vai receber esse pagamento, ou você tem que ter alguma outra garantia. E aqui nesse caso, quando a gente fala do Tesouro IPCA, a gente está falando do melhor DVD de todos, que é o governo, porque ele tem o poder de imprimir moeda. Então, na pior das hipóteses, ele pode imprimir moeda e pagar a gente. Tem como eu ir para ativos que paguem IPCA mais alguma coisa e que o devedor não seja o governo? Tem. Só que aí eu já estou indo para um lado um pouquinho mais arriscado, não é nada perigoso, mas é um pouquinho mais arriscado. E provavelmente esses ativos aí, um CDB, uma LCI, alguma coisa assim, vão pagar mais até do que uma NTNB. Mas a nossa referência, né, da onde a gente parte para poder fazer os estudos, vai ser daqui. Então ele vai ter que pagar o que a NTNB está pagando, mais alguma coisa até. Então, dentro da nossa estratégia de renda fixa, até fazer essa diversificação também é interessante, né? A gente tinha falado num pacote de 40% atrelado a Selic. Nesses 40%, você pode colocar uma parte no Tesouro, uma parte em crédito privado, né? Então, você outros tipos de devedores para você, não vai ser o governo. Mesma coisa na parte atrelada ao IPCA. Também posso colocar uma parte no Tesouro IPCA e outra parte, outros ativos aí, que o devedor seja diferente, aí ele vai me pagar um pouquinho a mais. E a gente ainda tinha, né, uma possibilidade de alocar em pré-fixados, desde que seja feita uma análise um pouquinho mais profunda. E alguns ativos que eu estava olhando na semana passada ainda estão em oferta em algumas plataformas. Então tem uns pré-fixados com taxas bem interessantes e com a duração curta, isso que é o mais importante. Aquela instabilidade que a gente falei da tensão política, né, instabilidade, quando ela aumenta e o seu ativo ele tem uma duração muito longa, isso aí tem um efeito mais pronunciado do que se a duração for curta. Então, como a gente tem bastante coisa para acontecer em termos de retomada da economia, a pandemia ainda está aí, por mais que esteja abrandando, já estamos começando a olhar para a corrida eleitoral, né, do ano que vem, eleição presidencial, que também traz instabilidade. Então, é importante que essa alocação ela seja de curta, dos pré-fixados, né, seja de curta duração e uma pequena parte da carteira com uma análise aí um pouquinho mais profunda. Certo, Amanda? Pode tirar minha Certinho. Já falei o que eu tinha para falar. Você quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma coisa? Não, tá ótimo, tudo certo. Obrigada pelas informações aí e um bom dia para você. Obrigado, Amanda. Obrigado, pessoal. Vejo vocês na semana que vem.